Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe em mais esse dia. Tudo bem com vocês? Adquirindo Sabedoria é o nome do nosso devocional, baseado no livro de Provérbios de Salomão, dos homens mais sábios, que já passaram sobre a face da terra, deixou muitos conselhos na força e na inspiração do Espírito Santo para nós. E é sobre isso que a gente está conversando aqui. Hoje nós chegamos no 18º capítulo, não é isso? É isso aí. E eu quero ler um trechinho com você, A gente não está lendo o capítulo inteiro, não dá tempo para isso, senão a gente faria um devocional aqui do dia inteiro, não é verdade? Mas com certeza tem algumas coisas boas, eu tenho te orientado, leia o capítulo inteiro na sua casa, que vai te abençoar demais. Hoje no capítulo 18, eu quero ler também o verso 13, que diz o seguinte: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Aqui na versão da Bíblia Viva diz assim, olha: se você se apressa em dar sua opinião, antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo. Ainda diz assim, você devia se envergonhar, meu Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu vou ter que te dizer que isso já aconteceu comigo. Infelizmente. Às vezes a gente é tão impaciente, a gente é tão ansioso, que a gente toma conhecimento de parte dos fatos, ou a gente está conversando com uma pessoa, e a pessoa começa a expor uma situação e a gente quer logo se apressar a dar a nossa opinião. A gente quer logo se apressar em falar alguma coisa. O capítulo 18 de Provérbios, ele fala muito sobre esse conteúdo de boca, de palavras, de falar, sabe? Tem vários versículos falando sobre isso. Lá no 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, sabe? E diversos versículos falando sobre a palavra. Verso 4, as palavras do homem são águas profundas, sabe? Aqui no verso 7, a conversa do tolo é a sua desgraça, seus lábios são uma armadilha para sua alma. Verso 8, as palavras do caluniador são como petiscos, descem até o íntimo do homem. Enfim, capítulo 18 fala muito desse conteúdo de palavras. E eu escolhi o verso 13 para chamar a nossa atenção. Sabe que a Bíblia diz, que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário, nós estamos sempre prontos para falar. O homem sempre tem uma opinião para dar, sempre quer falar alguma coisa. A questão é que a gente está sempre pronto para dar opinião na conduta do outro, na vida do outro, mas dificilmente a gente olha para nós mesmos, Faz uma avaliação pessoal da nossa conduta ou da nossa vida. Devemos tomar cuidado com isso, queridos. Já aconteceu comigo, de eu estar conversando com a pessoa falar alguma coisa e eu já logo querer dar minha opinião e a pessoa falar assim, calma, eu não terminei ainda, deixa eu terminar. E aí quando a pessoa terminou, eu percebi que não havia necessidade nenhuma de eu fazer o comentário que eu havia feito. Passei vergonha. Exatamente, a gente acaba passando vergonha. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse é um bom conselho. Se alguém vem contar alguma coisa para você ou se alguém vem conversar, que a gente esteja pronto para ouvir, sabe? Que a gente aguarde, sabe? Eu costumo chamar isso, depois a gente vai aprendendo. Eu fui aprendendo e eu estou aprendendo também. Quando a pessoa vem conversar comigo agora, eu procuro ouvir. Eu uso uma técnica, sabe? Quando eu venho conversar com alguém, se eu puder, eu trago sempre alguma coisa para eu comer. É uma técnica que eu uso. Porque enquanto a pessoa está falando, eu estou ocupando a minha boca ali, para quê? Para não sair falando de qualquer maneira. E sempre que eu penso em falar, eu estou comendo, aí eu me lembro, não, eu estou comendo aqui porque isso aqui já é uma técnica minha que eu uso para não falar antes da hora. Então já me lembro, eu já freio a minha boca. Isso me ajuda demais a não ser impulsivo nas respostas que eu tenho que dar. Quando eu vou conversar com alguém, eu trago uma coisinha para comer e eu fico comendo e ouvindo pacientemente o que a pessoa tem a dizer. Isso é um treinamento que eu faço. E aí no final, quando a pessoa pede minha opinião, e aí, o que você acha? Tal? Aí eu vou e falo aquilo que Deus ele vai me instruindo. Porque deixa eu te dizer, muitas vezes só da pessoa falar, só dela conversar, às vezes dentro da fala dela tá a pergunta, tá a resposta. Se você prestar atenção, você vai conseguir ajudá-la com a própria fala dela. O Espírito Santo, ele faz isso.
sabe? Então é o que eu chamo do ouvir ativo. Muitas vezes nós não temos o ouvir ativo. O que é o ouvir ativo? O ouvir ativo é eu realmente prestar atenção no que a pessoa está falando. Porque de modo geral as pessoas ouvem, mas elas estão com a mente ocupada já pensando no que vão responder. Já pensando na resposta. Isso não produz uma boa conversa. Na hora de eu ouvir, eu tenho que somente ouvir. Avaliar, ouvir ativamente o que a pessoa está falando, prestar atenção. E na hora certa, eu vou expor a minha opinião. Tá bom, queridos? Guarde essa palavra. Isso vai evitar que a gente fale coisas desnecessárias nas horas erradas. Guarda essa palavra aí no teu coração. Fica com esse conselho que vem de Deus. Ó. A gente tem recebido, né, cara, muitos conselhos bons da parte do Senhor. Cara, se você pegar isso e colocar em prática, você vai andar em sabedoria. E essa sabedoria vai ajudar você a fazer boas semeaduras e boas colheitas, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, deixe teu comentário, deixe teu like, que é importante para nós, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.